nossas vidas, ó Pai. Toda a obra de nossas mãos está entregue a Ti, porque o Senhor é dono de tudo. Nós somos feitura Tua, Senhor, para a honra e para o louvor do nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que você possa estar afirmado no que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus diz que precisamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Quero trazer aqui algo importante que falamos na outra aula, sobre as diferenças na tradução bíblica. As 4 diferenças que falamos das Bíblias, das traduções antigas. Nós falamos sobre a diferença da Bíblia hebraica, a diferença da Bíblia traduzida do hebraico para o grego, que é a Bíblia dos 70, a Septuaginta, e a diferença da Bíblia Vulgata Latina da Igreja Romana e a Bíblia da Igreja Protestante dos cristãos, como é a nossa que nós usamos. Eu vou relatar ou repetir isso mais uma vez, porque é muito importante para que você entenda o porquê de muitas versões diferentes, e porque que muitas às vezes questionam por que uma Bíblia, por que outra, porque uma é aceita pela igreja evangélica, porque a outra não. Isso porque é muito importante. A primeira Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, que compõe os livros da Torá, os 5 livros de Moisés e os livros proféticos. A Bíblia hebraica dos judeus, ela continha somente 24 livros. A Bíblia original dos judeus, que só os livros de Moisés e os livros proféticos. Depois, como nós falamos lá nas primeiras aulas, no período onde Deus não falava, o período entre Malaquias e Mateus, o período de 400 anos sem Deus falar, onde não havia, Deus não usou profetas na terra. Nesse período de Malaquias até Mateus, 400 anos aproximadamente, no ano 285, surgiu a tradução da Bíblia dos 70, a Septuaginta, lá em Alexandria. Os judeus de origem grega lá em Alexandria começaram a traduzir a Bíblia hebraica dos judeus para o grego. Só que nesta versão da Septuaginta também foi colocado, porque os judeus que estavam escrevendo agora eram judeus helenizados, ou seja, judeus de origem grega, ou seja, havia um pouco de mistura. E na Septuaginta foi colocado os livros da Bíblia hebraica, Bíblia judaica, e os livros históricos da época, inclusive os livros apócrifos, que eram 14 livros a mais, que é os 7 livros que contém a mais na Bíblia da Igreja Romana. Esta é a Septuaginta, a diferença da Bíblia hebraica para a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Junto com isso, com essa tradução, também foi inserido os livros históricos e não canônicos. O que é livro canônico? Aqueles que nós falamos, livros considerados por toda a academia judaica, por todos os profetas, livros considerados santos e revelados por Deus, são os livros canônicos. Os livros históricos que foi inserido na Septuaginta são os livros que
que fala das histórias das guerras de Israel, inclusive os 7 livros que contém na Bíblia da Igreja Católica, que é a Bíblia Vulgata Latina, que foi traduzido do grego para o latim. E aí começou-se a se difundir a doutrina da Igreja Católica por meio dessa Bíblia, a Septuaginta, que tinha os livros judaicos e os livros históricos que não são canônicos, não são santificados, revelados por Deus, mas são livros históricos. Isso lá no ano 280, 85 antes de Cristo, um período onde não tinha profetas sendo usados por Deus. Aí depois veio o período de Cristo, e depois de aproximadamente 15 anos depois de Cristo, começa-se a ser redigido e escrito pelos apóstolos do Novo Testamento, que começou pelo livro de Marcos. Então, começa a Bíblia dos cristãos, que ainda não era a nossa Bíblia, que nós temos, que é a Bíblia protestante, mas era a Bíblia que os judeus usavam, a Bíblia hebraica traduzida para o grego no Novo Testamento, a Bíblia cristã. Não era ainda a Bíblia que nós carregamos, que é a protestante. E aí só depois do ano 1546 que teve o concílio da Igreja de Roma para determinar que livros poderiam ser reconhecidos como sagrados ou não. E aí a Igreja Romana reconheceu os livros conhecidos como apócrifos. Apócrifos significa ocultos, secretos. Os livros históricos apócrifos, a Igreja Romana, no concílio dos bispos, concílios de Trento, reconheceu os livros tanto da Bíblia hebraica quanto da Septuaginta, junto com os livros históricos não santificados. A Igreja reconheceu como todos os livros santos, a partir do ano 546, no Concílio de Trento da Igreja Romana. E só depois de muito tempo que veio a Reforma Protestante por meio do padre Martinho Lutero, e aí se tirou de novo, a Igreja tirou os livros que a Igreja Protestante passou a não usar, os livros que a Igreja Romana colocou como santos, que são os 7 livros apócrifos que nós vamos ver aqui. E aí há essas diferenças. Bíblia hebraica, Torá e Taná, livros de Moisés e dos profetas. Bíblia Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego com livros históricos de guerra. E a Bíblia Vulgata da Igreja Romana, ela traz os livros da Septuaginta, livros hebraicos e livros históricos, como todos sendo iguais e santos. E a Bíblia que nós usamos é a Bíblia do Antigo e Novo Testamento, sem os livros apócrifos, os livros que a Igreja Católica usa, porque toda a história judaica, esses livros não foram reconhecidos como livros santos, revelados por Deus, e somente história. Toda a história do tempo judaico, todos os mestres, até na tradução da Septuaginta, no ano 285 a.C., os livros estavam lá, esses livros históricos estavam lá, por questão de conhecimento, por questão de relatos, mas não eram reconhecidos pela tradição judaica como livros santos. Os livros históricos que contém na Bíblia Romana. Por quê? Porque uma coisa é você relatar uma história, outra coisa é esse relato ser santo e revelado por Deus. É isso que contém nos livros apócrifos, que é os livros secretos, significa secreto, oculto, livros apócrifos. Eles relatam
acontecimentos que aconteceu em Jerusalém, de guerras, como no livro de Macabeus, guerras, situações que aconteceram até no meio dos profetas. Eles relatam situações bíblicas antigas, mas não são livros inspirados por Deus, reconhecido pela igreja judaica como inspirados, porque nós vamos entender aqui, porque há muitos desencontros nas palavras desses 7 livros, que eram 14 e ficou só 7 na Bíblia Vulgata Romana, da Igreja Católica, e por isso nós vamos entender por que tanto os judeus quanto os cristãos evangélicos não reconhecem a Bíblia Romana como toda inspirada por conta desses 7 livros a mais. Nós falamos aqui o que é um cânon, um livro canonizado, por isso o termo canonizar, né? Quando a igreja romana quer reconhecer alguém como santo, usa-se o termo canonizar, porque é um termo para regras de santidade, de confiabilidade sobre alguém ou sobre um documento. Isso significa cânon, que é canonizar alguém, falar de determinar que alguém é santo ou que alguma escritura é santa. Por isso o termo canon, que vem de santificar, regras de confiabilidade. E por que os livros, 7 livros a mais, que a Igreja Católica usa, não foram reconhecidos nem antes de Cristo pelos judeus, nem durante o ministério de Cristo e dos apóstolos, e nem depois? Só quem reconheceu seus próprios livros, esses livros como santos, foi a própria cúpula da Igreja no Concílio de Trento, em 1546. Nós vamos entender isso. Para um livro ser considerado como santo, regras de veracidade, de inerrância, de santificação, esse livro precisa ter os mesmos caráteres semelhantes um do outro. Esse livro precisa ter doutrinas certas e não contraditórias umas com as outras. Isso é um livro, documento santo, considerado como santo. Esse livro não pode proclamar 2 verdades diferentes ou crenças diferentes. E todo um povo precisa reconhecer este livro, e não ao menos alguns. Esse livro precisa ter a autoridade apostólica ou dos apóstolos que escreveram, ou de alguém próximo deles que escreveram. Esse livro precisa ter sido lido em todo o tempo das igrejas antes e durante Cristo. Esse documento precisa ter não só de ajuda espiritual para o homem, mas precisa ter veracidade histórica. E toda a igreja testifica, através do Espírito Santo, que esse livro é autorizado. E os livros, 7 livros a mais que a Igreja Católica usa, não foi considerado pela Igreja Judaica e nem pela Igreja Primitiva como santos por conta desses termos que eu li, porque falta nos livros apócrifos esses termos de confiabilidade. Por que nós estamos nesta matéria que se chama Introdução Bíblica e chegamos a este ponto? Porque talvez você já viveu ou vai viver uma situação de que você vai conversar com alguém sobre Cristo, sobre a palavra, e alguém vai questionar e vai dizer para você por que a sua Bíblia é uma, a de fulano é outra, por que tal religião usa uma Bíblia, por que tal religião usa outra. Aí entra essa matéria. A introdução bíblica é para isso. É uma questão um pouco chata, questão um pouco técnica,
mas te ajuda a responder. Você não pode ser um cristão que vai simplesmente dizer, não, eu creio na minha Bíblia, porque é da minha igreja, porque é do meu pastor, e não creio na outra. Não, isso não é resposta viável. Você precisa ter base histórica, verdadeira e técnica para mostrar para a pessoa o porquê que aquele termo, aquele documento que ela acredita está certo ou errado. Por isso, essa matéria de introdução bíblica, ela pode ser chata, mas ela é essencial para você mostrar a verdade para alguém e quem sabe, através da sua vida, você ganhar essa pessoa para Cristo e não para a igreja. Porque quando a gente segue uma ideologia religiosa, a gente não segue a verdade. Porque ideologia cega a gente. Ideologia nos escraviza. Ideologia diz que é assim e pronto, e você é obrigado a fechar os olhos e seguir uma ideia religiosa, uma ideia bíblica que às vezes está equivocada por conta de tanto tempo, de tantas traduções que sofreram algumas mudanças. E assim foi com a Septuaginta, quando se traduziu lá de Alexandria, no Egito. Alexandria, para quem não sabe, foi a maior biblioteca do mundo na época. Mas tinha termos gregos. Por isso o judeu da Bíblia hebraica não aceitou a Bíblia dos 70 de Alexandria, a Septuaginta, porque já tinha misturas gregas. E o judeu, ele é muito, como eu disse lá na primeira aula, o judeu, foi levantado por Deus, diz em Romanos 3, que o judeu é a ferramenta de Deus para guardar os oráculos, as revelações de Deus, ou seja, as escrituras. O judeu sempre teve muito cuidado com as escrituras. Então, quando se traduziu um grupo de judeus, mas vivendo e sendo influenciado pelos gregos, traduziu, fez a Septuaginta, uma nova tradução da Bíblia hebraica, o judeu ortodoxo ele não aceitou, porque já tinha essas inferências, já tinha, vamos dizer assim, um pouco de contaminação grega na escritura, na tradução. Então o judeu não aceitou. E aí, passa-se o tempo, a igreja romana primitiva na época aceita toda a tradução Septuaginta no seu todo. E aí formou-se essa doutrina e muitas doutrinas por meio desses livros que são históricos e não sagrados, segundo os mestres judaicos e segundo a Bíblia protestante, as Escrituras do Novo Testamento. E nós vamos saber disso aqui um pouco mais. A palavra nos mostra que as diferenças são grandes e só entende, só chega a essas diferenças quem abre os olhos. Mas se você não é ensinado, como que você vai saber? Se não chegou aos seus ouvidos, como que você vai ouvir? Se não demonstraram diante dos seus olhos, como é que você poderia ver? Então, se não estudamos a história e as escrituras, somos como aquilo que Jesus disse, cegos guiando cegos. Porque precisamos saber da história. A história, ela é verídica, ela é real. Os livros, a diferença da nossa Bíblia para a Bíblia Vulgata Latina de Roma e para a Septuaginta que foi traduzida é a seguinte: que os livros históricos que não são santos passou a ter grande influência na Igreja Romana. E através dessas práticas, a igreja e toda uma população
foi sendo corrompida e por isso teve que haver a reforma protestante a partir do padre Martinho Lutero. A Bíblia vai nos falar sobre o livro histórico de Judite. Quero abrir aqui e mostrar para vocês. Eu tenho a Bíblia apologética com os apócrifos, que é os livros da Igreja Romana Católica. Nós vamos ver a diferença bíblica imensa sobre isso. A primeira diferença no livro de Judite, que está somente aqui nesta Bíblia de estudo, não tem aí na sua. Se você puder, você pesquisa para ter essa leitura. O livro de Judite, o livro de Macabeus. Vou falar os 7 livros aqui para você, porque aqui esses livros não foram reconhecidos como livros santos pela Igreja Ortodoxa. São os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e há adições ao livro de Esther e há adições ao livro de Daniel. Na Bíblia Vulgata tem um capítulo a mais. Na Bíblia de Daniel, a nossa tem 12, na Bíblia da Vulgata Latina tem 13 capítulos. E esses são os livros e as histórias judaicas que não são reconhecidas como livros e histórias santificadas, mas sim somente histórias. Na Bíblia da Septuaginta, que tem esses acréscimos históricos, está o livro de Tobias. Eu quero ler com vocês aqui. Que diz assim. Isso é só para você compreender a diferença e porque não pode ser reconhecido como santo esses livros e essas doutrinas que infelizmente a Igreja Romana segue. No livro de Tobias, escrito aproximadamente no ano 200 a.C., naquele período entre Malaquias e Mateus, período escuro onde Deus não falava, onde Deus não usava profetas, surgem os livros históricos na tradução da Septuaginta. Em Tobias 2, versículo 9 a 11, vai falar da história. Todo o livro de Tobias fala da história de uma família, de um pai que ficou cego e de um filho que ia casar com uma moça, e essa moça tinha um problema, porque ela ia ter 7 maridos, mas antes da noite de núpcia, estes maridos ficavam endemoniados e os demônios matavam essa mulher. E aí essa moça foi tida como uma moça terrível, porque os homens morriam antes da noite de núpcias, e aí ela não conseguia concretizar o casamento. E aí a história diz que um dia o pai da casa, o senhor, ficou cego lá, porque um pombo jogou sujeira no olho dele e ficou cego, o pai de Tobias. E aí Tobias, por meio de um anjo, no capítulo 2 diz que esse homem, começa dizendo que esse homem ficou cego. E aí um anjo vai falar com Tobias. Esse anjo vai falar com Tobias no capítulo 3, versículo 7 e 9. Olha para você entender o porquê
esses livros que a igreja romana usa como santos e usa a doutrina deles, não foi reconhecida pela igreja como livro santo. Capítulo 3, versículos 7 até o 9. Naquele tempo, naquele mesmo dia, aconteceu que Sara, filha de Raquel, em Ebatanã, na Média, teve de ouvir também injúrias de uma de suas servas, de seu pai. Fora dada como esposa de 7 maridos, todavia, Asmodeu, um demônio, os matara, antes que pudessem aproximar-se do esposo na noite de núpcia. E disse, pois, a serva, tu és que mata os seus maridos. Olha só, assim. Essa mulher é conhecida como uma mulher perturbada, porque ela ia casar, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e todos eles morreram antes da noite de núpcia, por causa de um demônio chamado Asmodeu. Essa é a história. Aí, segundo este livro, no capítulo 6, um anjo chamado Azarias, capítulo 6 de Tobias, depois você pode pesquisar isso na internet. Eu estou lendo os livros históricos da igreja romana. Você pode também pesquisar na internet sobre isso. Aí, esse anjo chama Tobias no capítulo 6, o moço, e diz assim, vamos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Partiu o jovem e um anjo com ele, esse anjo chama Azarias, e também o seu cachorro, partiu com ele e viajou os dois. Assim foram, quando caiu sobre ele a primeira noite, ficaram à margem do rio Tigre, e o jovem desceu ao rio, a fim de lavar os pés. E eis que um grande peixe saiu da água e quis devorar o jovem. Peixe carnívoro. Está começando uma loucura aqui, né? Eu já vi tubarão, acho que era um tubarão, né? Foi pro raso lá. Quis devorar o jovem, fazendo com que ele gritasse. E disse então o anjo ao moço, agarra o peixe e domine. E o jovem agarrou o peixe e levou para a terra, tirou o peixe da água. O peixe queria engolir ele, o jovem pega e domina esse jovem. Esse peixe tira da água. E o anjo continua dizendo, abre, mata o peixe, tira o fel, tira o coração, o fígado e guarda contigo. E as vísceras, porém, joga fora as vísceras. Depois, o fel, o coração e o fígado desse peixe servem de remédio. E o moço abriu o peixe e retirou o fel, o coração e o fígado. Por que isso? O anjo está dizendo para esse moço que estes órgãos do peixe vai servir de remédio e de poder para expulsar o demônio que agia na vida daquela mulher, que matava os maridos daquela jovem chamada Sara. E aí, versículo 18 até o versículo 25. É um pouco chato, mas nós precisamos ler para entender que a igreja cristã evangélica ela não é preconceituosa com a igreja apostólica católica romana. É uma questão de verdades e doutrinas que foi introduzida na igreja, por isso houve um cisma, a divisão, e houve a reforma protestante. Versículo 18 em diante, capítulo 6. E quando estiveres prontos a se unir com ela, continuamente da história que eu estou vivendo aqui, o anjo falando com esse jovem, você vai se casar com ela, mas para que você não morra conforme os outros homens morreram por causa de um demônio chamado Asmodeu, nós vemos lá no capítulo 3, você vai ter que fazer isso.
Versículo 18. Quando estiver pronto para se unir com ela, primeiramente, levantai os ambos e orai e implorar ao Senhor do céu, para que sobre vós desçam a misericórdia e salvação. E não temas, pois ela te foi destinada em partilha antes dos tempos, e há de salvá-la e partir contigo. E garanto que dela terás filho e os quais deverão ser como teus irmãos. Portanto, não te preocupes. Ora, Tobias, ouvindo agora o anjo Rafael, agora esse anjo mudou de nome, agora é Rafael. Era Azarias, agora é Rafael. Dizia que Sara, sua irmã, era sua irmã da linhagem de seu pai. Concebeu grande amor para com o jovem. O seu coração afeiçoou-se a ela. O anjo contando para ele o relato da moça, que era anjo Azarias, agora é anjo Rafael, já mudou o nome. E aí o anjo vai dizer para ele, no capítulo 8, a receita, para que esse casamento se concretizasse e não acabasse com morte, como acabou com os outros homens. Capítulo 8. Tendo acabado de comer e beber, quiseram eles repousar. E os pais de Sara, a moça, levaram então o jovem para o aposento. E recordou-se Tobias das palavras do anjo Rafael. Tirou da bolsa onde os pusera o fígado e o coração do peixe, e colocou sobre as brasas, e do perfume desta brasa, o odor do peixe afastou o demônio, que fugiu para as regiões do Alto Egito. E Rafael, anjo, seguiu e o prendeu, e o amarrou imediatamente. Olha isso. O anjo disse para o camarada que para ele não morrer como os outros homens, ele teria que pegar o fígado, o coração do peixe e queimar, e a fumaça desses órgãos expulsou o tal demônio que tinha matado 7 maridos anteriores da mulher. Isso biblicamente não tem como mensurar o absurdo. Um conto que a igreja estabeleceu para si o Concílio de Trento em 1556 e diz que isso é uma verdade revelada por Deus. Isso aqui é o ocultismo. O ocultismo que usa, as religiões de ocultismo que usa órgãos de animais e até de pessoas para fazer rituais de cura e de libertação. E aqui no livro de Tobias está dizendo que o anjo está ensinando Tobias a pegar órgãos de um animal, de um peixe, para fazer uma fogueira, e através do cheiro dessa fogueira, o tal demônio que atuava nos maridos desta moça chamada Sara saiu. E o anjo foi atrás do demônio e o amarrou. Biblicamente, isso é inaceitável. Não tem como ver isto como algo santo e revelado. Na prática bíblica, no Antigo Testamento e no Novo, demônio não sai por meio de fogueira, de queimar órgãos de animais ou de pessoas. Demônio sai pela autoridade do nome de Jesus. Mas aqui, no livro de Tobias, reconhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana, é um livro santo com esses absurdos. Então, é o primeiro ponto desse primeiro livro apócrifo, livro de Tobias, que nós vemos estes argumentos totalmente absurdos. No livro também de Judite, vai dizer a história de uma mulher que tinha uma beleza incomum e que ela estava, a província onde ela estava presa por um general de Nabucodonosor. Nós vamos ver o primeiro erro desde o primeiro versículo.
Livro de Judite, no capítulo 1, versículo 1, diz: corria o ano 12º do rei Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios, em Nínive, a grande cidade, e eram os dias de Arfaxade, que reinou sobre os medos e Ectâmina, e foi então que Arfaxade edificou em torno de Abacdã. Olha o primeiro erro aqui. Por isso você precisa estudar a Bíblia, estudar a história, estudar a geografia. E as ideologias e as religiões não te ensinam isso. O primeiro erro aqui é o erro geográfico histórico. Está falando do ano 12º do rei de Nabucodonosor, mas ele não era. Nínive já tinha sido destruída. Nínive era uma ilha separada na Babilônia. Nada a ver com a Babilônia. O primeiro erro já está aqui, no primeiro versículo desse livro de Judite, que conta a história de quê? De uma mulher bela, que ela disse que a sua região estava escravizada por um general da corte de Nabucodonosor e ninguém podia vencer. E essa mulher viúva, ela tira suas vestes de viuvez, se embeleza, se adorna e desce no acampamento desse general, engana todo mundo, seduz esse general, e quando ela consegue seduzir esse general, ela mata ele com uma espada, ela corta a cabeça desse general. Isso diz esse livro de Judite, uma história bela. Ela livra a sua vila daquela opressão desse suposto general e carrega a cabeça desse general. Essa é a história deste livro de Judite, que a igreja considerou como santa e revelada por Deus, mas já se inicia com o erro do primeiro versículo, sobre um tempo e uma localidade que não existia mais, a cidade de Nínive, no 12º ano do reinado de Nabucodonosor, já não existia mais, já tinha sido destruída. E ela diz, no capítulo 8, olha o maior dos absurdos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Quanto tempo você já jejuou na sua vida? Alguns jejuam 2, 3 dias, alguns chegam a 15 dias, alguns chegam a 20. Já ouvi falar de pessoas que jejuam até 40 dias. Mas a Bíblia diz que esta mulher jejuou todos os dias da sua vida. Capítulo 8 do livro de Judite, versículos 5 e 6. Sobre o terraço da sua casa, construía para si um quarto, e usava um ciclo sobre os seus rins, e trajava vestes de viúva. Versículo 6. E jejuava todos os dias da sua viuvez, exceto as vigílias de sábados e as 2 noites. Essa mulher ficou viúva e a Bíblia diz, esse texto bíblico de Tobias diz que ela viveu jejuando todos os dias da sua viuvez. Isso é impossível, a menos que a pessoa tenha tomado aí por algum espírito. E depois ela larga tudo isso, usa da sua vaidade, de sedução, se prostitui com o tal general lá, seduz ele e corta a cabeça do camarada. E a igreja tomou isso como um livro histórico e santo e revelado por Deus. Não tem como crer nisso como um livro histórico e santo e revelado por Deus. Esse é o livro apócrifo de Judite. No livro tanto de Tobias quanto no livro dos Macabeus, também tem um problema muito sério, que é sobre a salvação. Tobias 8, versículo 1 e 3. Tobias 4, versículo 11. O pai de Tobias diz assim para ele:
Oséias 4, versículo 11. A oferta, aos olhos de Deus, uma dádiva sagrada de grande valor, que beneficia a todos os que oferecem. E guarda-te o teu filho. Ou seja, ele está dizendo para o teu filho que a oferta guarda o homem do pecado. Versículo 10, Em verdade, a esmola liberta da morte e não permite que a alma desça para as trevas. Qual é a cultura da igreja romana que Lutero protestou? As indulgências. Quem já leu aqui um pouco sobre a Reforma Protestante? Leia, pesquise sobre a Reforma Protestante. Por que Lutero, padre Lutero, protestou contra as ordens da igreja romana? Porque a igreja romana, com esse texto, que ela considera como santo, ela diz que as ofertas, as esmolas, pode livrar o homem do inferno, pode livrar o homem da condenação. E a Bíblia diz que, em Efésios 2, que nós somos salvos pela fé. Isto é graça, é dom de Deus, não é por obras. Mas aqui, neste livro de Tobias, e na doutrina que a igreja romana segue, as ofertas, os sacrifícios livram da condenação. Esse é um grande erro. No livro de Macabeus, a história das guerras de Macabeus, também vai dizer a mesma coisa. Que a oferta livra os homens da morte. Macabeus capítulo 12, versículo 43 a 45. Que as ofertas podem livrar o homem da morte, da condenação. São textos apócrifos, de livros não canônicos, não reconhecidos como santos pela igreja judaica e pela igreja primitiva de Jesus Cristo e dos apóstolos, mas a diferença, discrepância enorme da escritura romana, que absorveu para si esses livros históricos que estavam na Septuaginta, na tradução grega, misturada, acabou trazendo essas doutrinas para a igreja romana, de indulgência, de pagamento, de oferta para obter perdão, segundo essas escrituras de Macabeus e de Tobias. No livro de Macabeus, a Bíblia vai dizer que era o tempo sem profetas. Macabeus, capítulo 4, versículo 44. Diz assim: puseram as pedras na colina do templo, lugar apropriado, e guardavam da vinda de um profeta que não decidisse o assunto nenhum. Eles aguardavam por o profeta, pois não havia profeta neste tempo. Período de Malaquias, Mateus, foram introduzidos esses livros na tradução da Septuaginta. Não havia profeta, então tinha os contos, as histórias. Macabeu tem uma importância na história. É a família, uma família judaica que se revoltou contra a corrupção que estava em Jerusalém. O imperador antigo, o Epifânio, tinha dominado, tinha profanado o templo em Jerusalém. E Macabeu se levanta com sua família para guerrear, e guerreou, e conseguiu tirar os inimigos de lá. Mas aí surgiram todas essas histórias de guerra da família dos Macabeus, que lutaram por uma causa nobre,
mas todos esses contextos errados foram introduzidos na história. E aí, o texto de Macabeus vai dizer sobre os mortos. Macabeus capítulo 12, versículo 43 em diante. A segunda carta. Macabeus também foi escrita aproximadamente 100 anos antes de Cristo, e a segunda carta de Macabeus 160 anos antes de Cristo. Macabeus capítulo 12, versículo 43 em diante, diz assim: e fez uma coleta de ofertas entre os soldados, e mandou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas, para que se oferecesse o sacrifício expiatório. Ação muito justa e nobre, inspirada na crença da ressurreição dos mortos. Olha, antes de Cristo, já se acreditava na ressurreição dos mortos. Pois se não esperasse que os soldados caídos ressuscitassem, teria sido supérfluo ou insensato orar pelos mortos, considerando, porém, que belíssima recompensa está reservada aos que morrem piedosamente, se o pensamento foi santo e piedoso. Eis que mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres do pecado. Oferta para os mortos, para que os mortos se livrassem do pecado. E o que a nossa Bíblia diz? Hebreus 9, 27. Nossa Bíblia. A Bíblia protestante, a Bíblia da igreja primitiva. Que cabe ao homem morrer uma só vez. E depois disso, juízo. Não tem oferta de remissão de pecado para mortos. Não existe sacrifício de remissão de pecados para mortos. O sacrifício de remissão de pecados é o sacrifício de Jesus Cristo para vivos. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Glória a Deus. Entende? E segundo esse texto, Macabeus diz, porque estava na Bíblia dos 70, a igreja tomou para si como fiel, verdadeiro e revelado. E aqui está dizendo de oferta para mortos. Há um texto em Coríntios que Paulo também refutou isso, porque pessoas estavam querendo fazer oferta e batismo para mortos. Era a igreja que estava ainda misturada com esse tipo de entendimento. Sendo que a Bíblia diz que a ressurreição vem por meio somente de Jesus Cristo. Que conforme Cristo ressuscitou, nós também no grande dia ressuscitaremos com Ele. 2 Tessalonicenses capítulo 4. Ele nos ressuscitará. Mas não existe prática de oferta para mortos serem livres do pecado, livres de condenação. Não existe. Você não pode livrar ninguém do pecado, de condenação. Daí surgiu a doutrina de orar e de fazer cerimônias depois da morte de alguém. A Igreja Apostólica Romana endossou essa doutrina e divulgou essa doutrina até hoje. Por isso existe missa do sétimo dia para aqueles que morreram, porque é uma cultura da Igreja Católica Apostólica Romana, depois do ano 1546. Não existia isso antes. Foi uma cultura específica da Igreja Apostólica Romana. Bem? Esta é a grande diferença. Somente nesses 3 livros: Macabeus, Tobias e Judite. Na outra semana nós vamos falar dos outros 4. Mas é por conta dessas heresias que há grande diferença, que houve a divisão do padre Martinho Lutero lá para causar e dar origem à reforma protestante.
Martim Lutero escreveu 95 teses. Tem aqui também nessa Bíblia de estudo. Pesquise, compre essa Bíblia se você puder. Não é cara. Bíblia apologética com apócrifos. Você vai ver as 95 teses de Lutero protestando contra as ações da igreja por conta de quê? Que estão nesses livros. A igreja foi muito mais influenciada por esses livros que não são sagrados do que pelos sagrados. Segundo a ideia da igreja, a administração da igreja romana, que tinha os pais da igreja, chamados pais da igreja, são aqueles que andaram com os apóstolos, foram ministrados, ensinados, discipulados pelos apóstolos. Segundo a tradição da igreja, os pais da igreja aceitaram isto, mas, segundo a história e os documentos, ninguém antes do concílio da igreja em 1546, ninguém usava essas práticas. Jerônimo, um dos grandes teólogos da igreja católica, não estou falando de teólogo cristão, hein? Teólogo da igreja católica, mestre da igreja católica. O próprio Jerônimo diz, antes do concílio de Trento, que esses livros eram para conhecimento e não livro santo. Isso estou falando do mestre da igreja católica. Mas a igreja, segundo o seu próprio entendimento, fez o concílio de Trento e bateu o martelo. Por quê? Porque a administração da igreja romana é assim. É a igreja que determina o que é santo e o que não é. É a igreja que diz que é a mãe, a detentora daquilo que é santo ou não. É a igreja que legisla, que é a magistrada de documentos santos ou não. É a igreja que traz juízo sobre aquilo que é santo ou não. E a igreja que é a mestra das Escrituras, segundo a administração da igreja. Isso você vai ver em qualquer busca que você fizer, um debate de padres com um cristão. Ele vai dizer, quando entra na questão dos originais, ele não tem saída, e qualquer debate de padre você vai dizer ele falando assim, se a igreja, se o concílio dos bispos da igreja e dos papas da igreja decidiu para isso. Quando eles não têm saída, eles vão dizer para você, a igreja decidiu, então nós obedecemos. Isso é alguém que serve ideologia, não serve verdade. Quem serve ideologia abaixa a cabeça quando alguém bate o martelo, não busca a verdade original. Quando você faz uma busca, você vai ver qualquer padre vai dizer isso. Se a igreja, se os bispos batem o martelo, está falado. Eles não estão preocupados com a verdade. E as heresias foi divulgada no Brasil e no mundo. Mas segundo a administração da igreja cristã no geral, não é a igreja que determina o que é. A igreja descobre pelos originais o que é santo e o que não é. Não é a igreja que determina. Não é a igreja que é santa. A igreja é filha, é criatura daquele que é santo. Não é a igreja que é ministra do que é santo. A igreja ela só transmite o que é santo. A igreja cristã ela reconhece o que é santo. A igreja cristã ela dá testemunho daquilo que é santo, do documento que é santo. A igreja ela é serva do que é santo, do que é verdade, da Escritura. Não é a igreja que determina a Escritura, é a Escritura que determina sobre a igreja. Mas segundo a administração romana, é a igreja que determina sobre a Escritura. O que a igreja fala é, a igreja é maior do que a Escritura. Isso é palavra dos próprios bispos e padres. A igreja é maior, a tradição é mais importante do que as Escrituras. Daí você entende
e tem respostas, porque a grande diferença na Bíblia protestante e na Bíblia Vulgata Latina e Bíblia da Septuaginta, a Bíblia do Salento. Houve muita mistura na tradução. A tradução foi boa, porque abriu o idioma, abriu o conhecimento para muita gente, mas a tradução trouxe essas misturas. E a igreja primitiva, cristã, romana, absorveu essas misturas. E além de absorver, divulgou doutrinas segundo essas misturas. Então, nós entendemos pelos originais que esses documentos, esses livros apócrifos, que a igreja romana chama como Deuterocanônico, Deutero significa segundo, segunda lei santa. A igreja cristã reconhece como apócrifos, ou seja, livros ocultos, não santificados. Tanto a igreja cristã primitiva quanto os judeus não reconhecem esses livros como canônicos, como veracidade histórica e de revelação de Deus por causa destas heresias. Então, nós vamos ver os outros 4 livros. Na semana que vem você vai entender quanto mais heresias tem. Então, aquele termo canônico, se toda a igreja, e em qualquer lugar, isso significa igreja universal. O que significa igreja universal? De todo o mundo. Igreja apostólica significa igreja missionária. Católica significa universal. Em Roma. Ou seja, uma verdade universal, onde todos se reconhecem como verdade. Mas não é o que acontece nessas doutrinas, nesses livros que a igreja defende. Não, isso aqui não é verdade universal em todo lugar. A verdade é Cristo. Mesmo a verdade é aqui, é em Roma, é na Ásia, nos 5 continentes. A mesma verdade é Cristo. A verdade não muda. Não adianta você dizer que Cristo é verdade aqui e chega lá no islamismo você vai dizer outra verdade. Não, Cristo é a mesma verdade. Isso é uma verdade universal. Agora, esses livros e essas doutrinas de oferta e de orações a mortos, isso não provém da realidade revelada de Deus. Isso provém de cultura, como eu disse, Macabeus, antes de Cristo, já se imaginavam, já se acreditavam que mortos podiam reviver. Por causa de culturas ocultistas. E a igreja cristã não pode se enganar por conta de ideologias. Por isso que eu digo, ouça, medite na palavra. Que o seu pastor, o seu bispo, o seu padre, não importa quem seja, o seu apóstolo, se um anjo falar com você, veja a palavra. Paulo disse em Gálatas, se até um anjo vier pregar um outro evangelho, a qual não é o evangelho de Cristo, este é anátema, maldito. Paulo está dizendo isso. Está entendendo? Paulo rompe a esfera humana e diz aí, se até um anjo vier falar um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, este é maldito. É engano. Mas a igreja, a massa, a população, foi enganada muitos anos por falta de examinar, por falta de ter acesso. Então, quando você estiver em algum lugar, ouvindo a palavra, e a pessoa não deixar você ler a Bíblia, cai fora. Que você tem que ouvir, você tem que conferir. Porque nós não estamos pregando vontade humana e religiosa, denominacional, cultural. Não, nós estamos pregando a Cristo. E quando essas escrituras confrontam a verdade revelada por Cristo, não tem
testificação de um livro com outro, a Bíblia diz que devemos conferir Escritura sobre Escritura. Cristo conferiu Escritura sobre Escritura. Você vai ver várias vezes Cristo dizendo, não está escrito nos profetas, não está escrito em Moisés. Você vai ver Cristo falando isso várias vezes. Mas você não vai encontrar no Novo Testamento inteiro nenhuma menção de Cristo e dos apóstolos falando desses 7 livros apócrifos, que eram 14, né? A igreja deixou uma parte e escolheu esses 7. Você não vai ver os apóstolos e nem Jesus fazendo menção de nenhum desses livros. Estava lá, na tradução da Septuaginta, mas você não vai ver Jesus fazendo menção de nenhum desses livros, porque não são inspirados. Você está entendendo? Então, antes de você escolher uma ideologia, escolha saber sobre Cristo. Escolha saber o que essa ideologia acredita. Porque estamos vivendo lá o tempo, eu vou terminar, o tempo das ideologias. Né? Não vivemos mais o tempo da verdade. Vivemos o tempo das ideologias. Se levanta um movimento, e esse movimento acredita em uma ideologia, e essa ideologia fala mais alto do que qualquer verdade. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Ideologia na religião, ideologia nas escolas, ideologia na política, ideologia nas artes. Ideologia é algo que alguém determina que quer que seja verdade, e tudo é trabalhado através daquela ideologia e não da verdade. É o que estamos vivendo hoje. Então, se você crê em Cristo, Cristo diz que eu sou a verdade, isso que Cristo diz. Então você precisa conhecer Ele, conhecer o que Ele falou, o que Ele determinou e deixou para a sua igreja. Além de Cristo, vigia. Vigia. Que é coisa enganosa, coisa maligna, que engana nações, gerações. E esse tipo de engano foi protestado pelo Padre Martinho Lutero. E graças a Deus hoje nós não somos presos a nenhuma ideologia, nem católica, nem evangélica e nem judaica. Nós não somos presos a ideologias. Nós somos presos e firmados e enraizados na verdade revelada de Cristo. Glória a Deus. Segundo toda a história, não houve outra revelação a não ser os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Era isso. O que foi acrescentado foi por causa da tradição. Então, na sua vida não tem a tradição de homens. Na sua vida não tem a tradição de famílias. Na sua vida tem a tradição da verdade de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Quando você entender, alguém tem dúvida sobre essa matéria de hoje? As diferenças das Bíblias judaica, hebraica, da Bíblia dos 70, Septuaginta, a Bíblia Vulgata Latina da Igreja Romana Católica Apostólica e a Bíblia dos protestantes, a qual nós lemos, é isso. Não carregamos esses livros históricos como sagrados, e somente os 66 livros que vêm desde a primeira tradução, 280 anos antes de Cristo. Amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Na próxima nós vamos falar sobre os outros 4 livros apócrifos para fechar esta matéria. Os irmãos estão anotando, irmão? Vai ter prova, hein? Prova é prova. Vai ter prova. Basta ler, meditar. Não pode ter uma leitura passiva, não. A leitura tem que ser ativa. Leitura passiva, você passa as páginas e vê o que dá. A leitura ativa, você lê, você para e vai analisando e dando um juízo para aquilo que você está lendo. Se
Se você não aprender a dar juízo para aquilo que você está lendo, significa que você não entendeu nada. Mas se você ler um parágrafo e você parar para meditar e dar um juízo sobre aquilo, dar um veredito sobre aquilo que você está lendo, que você entendeu, aí você realmente vai estar examinando de verdade. Seja ativo na leitura bíblica. E isto é para a sua vida, para você não ser enganado por ideologia. Nós não servimos ideologia, nós servimos Cristo. Cristo não é ideologia. Isso é a verdade revelada por Deus. É o Deus vivo e encarnado que se fez carne e habitou entre nós. Morreu e ressuscitou para que nós não viéssemos mais ser condenados com o mundo. Por uma só oferta de Cristo, sacrifício perfeito de Cristo, nós somos salvos. Não tem mais espaço para ofertas de engano, para ofertas para mortos, oração para morto. Morto não pode te ouvir, não pode ser atendido por ninguém. Cristo é que tem o poder da vida e da morte. Por isso nós caminhamos nessa verdade que se chama Jesus Cristo. Sobre a sua vida tenha mais de Jesus e menos de tradição. Glória a Deus. Mais da verdade bíblica e menos de história. Porque a história ela é corrompida, mas a verdade bíblica permanece para sempre. E glória a Deus que durante os tempos Deus levantou homens para trazer reformas. Que você seja um reformador na tua vida, na tua casa. Um reformador da verdade, em nome de Jesus. Para que a verdade de Jesus seja estabelecida. E não costume, não religião, mas a verdade de Jesus. Que derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Que o mundo não recebeu, mas a igreja de Jesus recebeu em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer nesta hora. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, bondade e misericórdia, porque durante séculos, ó Pai, a tua palavra foi guardada, o teu Santo Espírito preservou homens, levantou homens para que a tua verdade fosse proclamada, e todo engano que foi colocado, que foi introduzido, caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Todo engano que possa ter sido introduzido na vida do teu filho, na vida da tua filha, já caiu por terra em nome de Jesus. Porque a verdade do Senhor permanece para todo sempre. A verdade do Senhor abre os nossos olhos. A verdade do Senhor nos coloca de pé. A verdade do Senhor nos liberta. A tua palavra diz, Senhor, que aonde está o teu Espírito, ali há liberdade. Hoje nós somos livres pela verdade revelada pelo teu Santo Espírito em nossas vidas. Aleluia! E aonde havia mensagem de mentira, o teu Santo Espírito nos trouxe o discernimento da verdade. Ó Deus Santo e poderoso, e que esta igreja permaneça e cresça na verdade da tua palavra, examinando, contestando a tua palavra, para chegar à verdade plena que é o Senhor. E pela tua palavra, Senhor, nós caminhamos, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, é inerrante, Deus Santo. Por isso permanecemos na verdade, porque o Senhor é a verdade. E aqui nós estamos, ó Pai, e agradecemos nesta hora pelo seu amor, bondade e misericórdia, pela revelação do Senhor que chegou até nós. Não poderíamos de nós mesmos, mas o Senhor se revelou à humanidade. E aqui nós estamos para proclamar esta verdade universal, que não muda, que não sofre variação de mudança. É o Senhor. Obrigado, Deus Santo, pelo seu amor, bondade e misericórdia. Leva os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa, e que o nome do Senhor seja exaltado na vida de cada um, em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. E toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplaude e glorifica o Senhor.